Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiro eu quero voltar à questão da moção do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, parabenizando todos os profissionais de imprensa, e ali eu estou vendo nosso querido Lenielso, nossa Dani, Fernanda, os olhos já não estão tão bons, tem mais uma turma ali que eu não estou conseguindo ver, enxergar, mas quero em nome de vocês e em nome de todos, e aqui em nome de Daniel Fonseca, o nosso querido Henrique da Mata, saudar a todos e parabenizá-lo pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A imprensa é uma oportunidade para lembrar ao mundo a importância da proteção dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, conforme anunciado no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sem esses direitos, a democracia não consegue prevalecer e o desenvolvimento permanece inatingível. Uma mídia independente, livre e plural, tem um papel crucial na boa governança da sociedade democrática, assegurando a transparência e a prestação de contas, promovendo participação e o Estado de Direito, contribuindo para combater a pobreza. Acho que a imprensa, nesses dias que tem sido atacada, um ato, ele faz com que todos nós paremos para pensar a importância que tem o profissional de imprensa para levar as informações, aquelas que são verdadeiras. Eu não estou falando daqueles que plantam e que fazem da notícia ou levam a notícia de maneira falaciosa, mentirosa, aquela que destrói a reputação de pessoas. Não é essa a imprensa que eu estou falando. Eu estou falando da imprensa que contribui para o crescimento da nossa sociedade. Eu estou falando da imprensa que aponta os caminhos para melhorar os erros que muitas vezes gestores, legisladores cometem na sua tentativa de levar ao caos. E é preciso que a gente, nesse dia, faça essa referência aos profissionais de imprensa, e eles sabem, os daqui sabem, os de fora sabem, do respeito e da consideração que tenho pelo profissional de imprensa. Temos uma situação, acredito, Daniel, que eu tenho deixado aí na minha bancada, sobre a questão do ditador Maduro. Vi aqui ainda há pouco o DN de Isqueiro colocando ali um cartaz onde ele pede e diz: fora Maduro. E fora Maduro por conta do que ele representa, de todos os países, de todas as nações ditatórias no mundo. Eu quero apenas me ater a esse país, vizinho da gente, fazemos parte do mesmo continente, mas que infelizmente a sua prática e o seu exemplo não condiz com a realidade do povo sul-americano. E é preciso que a gente repudie, sim. E aí, mais uma vez, eu quero parabenizar o vereador Jamerson, quando traz à baila essa situação. A gente precisa, mais do que nunca, continuar defendendo os direitos e os princípios fundamentais. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O presidente Maduro, da Venezuela,
é acusado de graves violações de direitos humanos pela Organização das Nações Unidas e do narcoterrorismo pelos Estados Unidos. Entidades como a Anistia Internacional, e tem um nome aqui em inglês que eu não consigo ler, mas vou tentar, Human Rights Watch e a Organização das Nações Unidas acusam o governo comandado por Maduro de ser uma ditadura que usa da violência para manter o poder. Os métodos incluíram execução, sequestros, estupros e prisão de opositores. As últimas acusações de violação de direitos humanos dirigidos contra o governo Maduro foram apresentadas em março deste ano pela Missão das Nações Unidas para a verificação de fatos sobre a Venezuela. 7 milhões de venezuelanos já fugiram do país devido à fome, à miséria, à perseguição política. Somente no Brasil existe 48.789 pessoas da Venezuela, refugiados, segundo os dados do Comitê Nacional para Refugiados. Em outro relatório de setembro de 2020, a mesma missão da ONU detalhou a forma como o governo venezuelano usava agências de inteligência civis e militares para reprimir opositores. Em uma democracia, você tem que entender que tem que ouvir os dois lados. É para isso que existe o contraditório. É para isso que as democracias existem. Não se pode ditar como no passado no Brasil aconteceu. Não é possível que a gente ainda tenha que no pleno século XXI ver governantes de nações fazer o que está fazendo. No final de março deste ano, a Anistia Internacional estimou entre 240 e 310 o número de presos políticos na Venezuela, além de destacar as dificuldades econômicas enfrentadas pela população. A maioria dos venezuelanos sofre com severa insegurança alimentar e falta de acesso a cuidados médicos adequados, enquanto o Estado trata de forma repressiva jornalistas, integrantes da mídia independente e defensores de direitos humanos, segundo a Organização das Nações Unidas. Eu não poderia, gente, deixar de falar isso aqui. Parece um assunto banal, e muitas vezes a gente vê e acha que é banal. Acha que isso não precisa ser falado, acha que isso é normal, acha que isso é corriqueiro. E não é. A gente precisa estar atento, porque às vezes algumas práticas que lá são cometidas, eles querem copiar essas práticas, querem trazer para o nosso país, que tem diversos problemas, e aqui ninguém vai dizer que não tem, porque tem. Teve no governo Bolsonaro, teve no governo do presidente Michel Temer, da Dilma Rousseff, do Lula, quando foi presidente. Diversos problemas a gente tem, mas é preciso, e aí nós temos agora, daqui a pouquinho, está tramitando no Congresso, daqui a pouco a censura está implantada no Brasil, se nós não reagirmos. É preciso que a gente tenha um direito de fala. Aqueles que falarem e forem responsáveis, criaram situações que são mentirosas, caluniosas, que serão punidos. Mas eu tenho o direito de me expressar, eu tenho que ter o direito de falar. E se eu, por exemplo, cometer um erro, cometer uma falha na minha fala, que eu seja punido por isso. E não simplesmente colocar de goela abaixo, como foi feito no dia de ontem, a questão do marco regulatório dos indígenas. Tudo isso é preciso ser observado. É o Congresso Nacional, os nossos deputados federais, todos eles precisam abrir o olho. Pergunta ao povo se é isso que ele quer, para depois ir lá e aplaudir as medidas que estão sendo colocadas. Só para concluir, senhor presidente,
O Tagner fez um questionamento aqui, eu busquei informações sobre a questão da decoração junina em nossa cidade, e daqui a pouquinho a decoração estará sendo colocada, tanto na sede como na costa, para poder atender e, claro, fomentar o nosso comércio, porque, afinal de contas, é o São João, é uma época que as pessoas aquecem, a economia aquece, e ganha Camaçari, e ganha os comerciantes, e ganha todo mundo. Muito obrigado, meu líder de governo, vereador Júnior Borges, pelas suas palavras. Gostaria de chamar o próximo vereador inscrito, nosso ilustríssimo doutor Samua, por 10 minutos, vereador.